Olá, seja bem-vindo ao canal do Nelson Araújo e para você que está acompanhando essa série, estamos em mais um episódio para falar sobre o CUP, Comunicação, Unidade e Propósito. Você que acompanhou o último vídeo, falamos bastante sobre comunicação e como ela pode influenciar os relacionamentos sustentáveis dentro da igreja. Hoje vamos falar sobre unidade e propósito. Nos acompanhe nesse vídeo, aproveite e se inscreva no canal para não perder as próximas séries. Nelson, qual é a importância da unidade, seja numa empresa ou numa igreja? Então, Ana, a unidade é importantíssima, né? Quero começar minha fala lembrando Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: andarão os dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, o que acontece? Qualquer organização, qualquer igreja, se ela não tiver unidade, ela vai sucumbir. No vídeo passado nós falamos um pouco sobre isso, lembrando que aquilo que Jesus disse, que uma casa dividida não subsiste. Então a unidade é importantíssima para qualquer igreja, qualquer empresa, qualquer organização. Temos na Bíblia um fato bem interessante e bem curioso que demonstra o poder da unidade em um povo que decidiu criar uma torre e uma cidade. Foram os descendentes de Noé, E o homem que encabeçou isso foi Nimrod. Nimrod é chamado o primeiro homem poderoso da terra. Está lá em Gênesis 11, que diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Versículo 3. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. E olha interessante aqui, Ana, versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos. Olha a ideia dele, nós, o conjunto, edifiquemos juntos. Para nós, uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e nos tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O interessante aqui, claro, havia um propósito deles bem definido, entretanto o propósito não era o correto. É um detalhe, Nós temos que ter unidade, mas temos que ter um propósito que vá, de fato, agradar a Deus e permitir o crescimento da sociedade, melhorar a vida das pessoas. No caso deles, havia um orgulho, de fazer uma cidade e fazer uma torre que chegasse até os céus. Eles queriam exaltar o nome deles, exaltar aquela cidade, aquela população, aquele descendente de Noé, encabeçado por Nimrod, e eles começaram a construir aquela cidade. E o interessante é que fala que havia apenas uma linguagem, uma só forma de falar, uma só maneira de se expressar, ou seja, aquela linguagem era tão intensa, era tão consolidante naquele grupo lá, que eles se entendiam, havia assim, uma clareza de objetivo, de fala. Então aquela unidade promoveu neles o propósito de fazer aquela cidade, e eles encabeçaram isso de maneira tão intensa que o próprio Deus reconheceu o poder dessa unidade. Você imaginou, Ana? E você que está nos vendo? O próprio Deus reconhecer que a unidade é algo tão poderoso que ele tinha que intervir. No versículo 6 diz assim: e o Senhor disse: eis que o povo é um. O próprio Deus reconhecendo isso. E todos têm a mesma linguagem. O povo é um só e tem a mesma linguagem. E Deus falou ainda: isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo que intentarem fazer. O que eu aprendo com essa experiência aqui de Babel? Que quando nós temos unidade, nós temos propósito definido, uma unidade consolidada, ninguém nos para. Você imaginou uma igreja, Ana, com unidade forte? O que essa igreja não pode fazer na terra? A diferença que essa igreja pode fazer na terra? Qualquer comunidade, qualquer organização
que tem unidade, ela pode suplantar qualquer barreira, qualquer obstáculo, ela pode chegar a lugares inimagináveis. O próprio Deus já conheceu isso, né, como há pouco falei. Não haverá restrição para tudo que eles intentarem. É claro que, no caso de Babel, Babel significa confusão, não era o propósito de Deus, Deus não estava aprovando aquele projeto, e o próprio Deus decidiu com a Trindade, né? Quando ele diz no versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Olha uma coisa interessante aqui, Ana. Quando houve confusão na linguagem, que um não entendia o outro, não havia clareza, parou a obra. O que eu aprendo aqui? Quando a linguagem fica confusa, a linguagem não é a mesma, todo o projeto para. Então ali, naquele momento, aquele propósito de Babel ser construído, aquela cidade e aquela torre que chegaria aos céus, cessou. Unidade quebrada, propósito destruído. É por isso que eu falei no outro vídeo, né, que a unidade protege o propósito. E a Bíblia fala aqui, chamou-lhes por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície. Veja como é interessante, né? O poder da unidade, tão grande, que Deus já conheceu, que se ele não intervisse, não haveria restrições para aquilo que eles iriam fazer. Nelson, quais são os segredos? Há uma receita de bolo para ter uma unidade consistente? Sim. Eu quero usar uma frase de Esopo, né, que foi um escritor da antiga Grécia, que ele dizia o seguinte: unidos venceremos, divididos cairemos. Tá? O segredo da unidade, o primeiro item que eu quero mencionar aqui, o segredo da unidade, é olhar as coisas pelo prisma do outro, não apenas pelo meu prisma. Isso chama-se empatia. Numa organização, numa igreja, eu preciso olhar e ouvir o outro também. Não achar que eu sou o dono da verdade, que Deus criou comigo exclusividade, que só eu sei as coisas. Eu preciso também ouvir os outros. Então, ouvir, ter capacidade de escutar o outro, atentar para o que ele está falando é importantíssimo, porque essa empatia, ela pode gerar no grupo assim, o compromisso, a interação, o envolvimento. Ninguém faz grande mudança sem envolver o outro. Tá? Então, o caso da empatia. Primeiro tópico. O segundo é evitar o espírito de competitividade. A competição no grupo, ela acaba rachando o grupo, ela acaba dividindo os grupos. Eu já vi organizações, eu já vi igrejas onde as pessoas começaram a competir, Ana, competir, de repente, aquilo acabou-se. Tá? Muitas organizações e algumas igrejas acabaram essa história porque houve um grande espírito de competição naquele grupo. Então, o terceiro item que eu diria é evitar o orgulho. Né? O orgulho é capaz de quebrar qualquer unidade. É o querer projetar-se, é o querer estar acima dos outros, é o desejo de ficar em evidência, sobreposto aos demais. Então, qualquer organização que tem orgulho, Ana, ela vai quebrar-se futuramente, porque o orgulho não sustenta. O orgulho torna as pessoas isoladas, torna as pessoas egoístas e ela não tem o desejo de compartilhar com ninguém a glória. Ela quer só para si. Então, evitar o espírito de orgulho. Outra coisa, o quarto item que eu posso mencionar aqui é estimular no grupo um espírito pacificador e de cooperação. Claro, tudo isso é um trabalho demorado, não é um trabalho que acontece da noite para o dia. Não é a pipoca que você coloca no micro-ondas e, de repente, depois de alguns segundos, ela já está pronta para ser consumida, não. O espírito pacificador e a cooperação é uma construção diária, tá? Alguém disse o seguinte, que uma igreja não é melhor do que o seu pastor. E eu digo, uma empresa também não é melhor que o seu gestor. Então, as pessoas costumam repetir o seu líder. Seja ele pastor de uma igreja, seja ele gestor de uma empresa, as pessoas passam a imitar aquele modelo. Né? No vídeo passado eu mencionei a história daquela organização
que eu conheci, e que a chefe de recursos humanos era uma pessoa extremamente grosseira e ela transmitiu esse comportamento, essa cultura para as pessoas. E ela foi embora daquela empresa, daquela organização, e o comportamento grosseiro permaneceu por causa do modelo que ela deixou ali. Então, isso é uma construção, né? A quinta coisa que eu aconselharia, Ana, é procurar um modelo mental de unidade, é promover um modelo mental de unidade, criar uma cultura onde os valores de unidade são fortes, são procurados, são desejados, se tornam o objetivo daquele grupo, né? Então, resumindo, são 5 pontos: a empatia, não ter o espírito de competitividade, o orgulho, fazer com que as pessoas colaborem, sejam mais colaborativas do que competitivas, então ter esse espírito de cooperação e um modelo mental de unidade. Quantos desafios! Muitos, Ana. E sobre propósito, Nelson? Tá. Qual é a importância de todo mundo estar remando junto, olhar junto, ter esse propósito claro? No livro do Miles Monroe, eu vi uma frase que eu achei muito interessante, né, que diz assim: a vida sem propósito é um experimento. E de fato, a vida sem propósito é um experimento. Você está vivendo, está sobrevivendo e não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, quando não há propósito, aquele lugar que você chegar está ótimo, né? Então, é importante entendermos que o nosso propósito tem que ser bem definido. Como eu falei anteriormente, né? Tem que ter um propósito que agrade a Deus, que faça o bem à sociedade, que faça o bem à coletividade. Então, o propósito é importante e essa unidade que protege esse propósito é muito válida, porque qualquer igreja, qualquer organização tem que ter um propósito fixo, fomentado naquilo que é útil, naquilo que é benéfico, naquilo que é produtivo, criativo. Então, uma organização, uma igreja, ela tem que ter aquele propósito de atingir as pessoas, ou então de produzir algo que sempre redunde em bem da sociedade, tá? Não podemos ter nenhum propósito à margem disso. O caso lá de Babel, o propósito deles era a exaltação pessoal. Então, nós temos que ter um propósito realmente coletivo, que atinja a coletividade de uma maneira abençoadora. Algo interessante no propósito: quanto for mais definido, mais claro, mais facilmente as pessoas envolvidas naquela organização vão participar desse propósito. Objetivos claros permitem gerar a criatividade no grupo. Como eu falei no começo, né, temos que ter empatia, ouvir o próximo, ouvir o outro. Então, se há um propósito definido na organização ou na igreja, e as pessoas sabem bem disso, isso vai gerar automaticamente, o cérebro dessas pessoas vai gerar criatividade, né? Okay. Então, famílias e organizações precisam de um propósito para viver e para empreender esforços. Qualquer pessoa que perdeu o seu propósito, ele perde a sua vida, né? Alguém já disse que quando perdemos o propósito, a vida nos destruirá. Então, qualquer organização, qualquer igreja, qualquer comunidade que perdeu o seu propósito, estabelecido por Deus, ela vai se destruir. Então, é importante termos um propósito dentro daquilo que Deus deseja, que vai abençoar as pessoas. Chegamos à finalização dessa série. Se você gostou desse conteúdo e para você foi interessante o CUP, Comunicação, Unidade e Propósito, deixe os seus comentários abaixo desse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho para não perder a próxima série de novos conteúdos e novos temas. Até mais!